E aí, pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Fábio Santos e nesta videoaula eu irei abordar o tema como criar um servidor MCP baseado em RAG com o Llama 4, hospedar na nuvem e usar via cursor IDE. Beleza, pessoal? É uma videoaula muito interessante porque ela vai envolver o desenvolvimento de um servidor MCP que ele implementa um RAG e faz uso do Llama 4, que é um modelo recente lançado pela Meta. E além disso, eu vou ensinar como hospedar esse servidor MCP em uma plataforma de suporte a back-end baseada em nuvem, que é o Render. E para fechar, eu vou ensinar como usar esse servidor MCP de suporte a RAG por meio do cursor IDE. Legal, né, pessoal? Demonstração. Pessoal, para realizar a demonstração, eu irei usar o agente do cursor IDE. Observem que o servidor MCP de suporte a RAG ele está habilitado, está ativo e ele disponibiliza duas ferramentas. Uma ferramenta de suporte à adição de conhecimento e uma ferramenta de suporte a perguntas. Essa ferramenta de suporte à adição de conhecimento ela vai permitir que eu possa adicionar na base de conhecimento do servidor MCP contextos diversos, informações que o servidor MCP implementado poderá usar para responder às questões do usuário. Para demonstrar, eu irei solicitar para que o agente ele adicione no banco de conhecimento o seguinte texto: Fábio Santos gosta de comer pizza. Beleza? Ou seja, é um conhecimento extremamente específico. Ok? Vou clicar aqui em Send. E observem que o agente do cursor IDE ele vai usar a ferramenta ADD Conhecimento, né, para adicionar esse conhecimento na base de conhecimento do servidor MCP que faz uso do RAG. Vamos clicar aqui para executar. Legal. O texto foi adicionado com sucesso ao banco de conhecimento. E agora eu irei testar, né? Eu irei fazer uma pergunta. E essa pergunta ela deverá ser respondida por meio da ferramenta ask_rag, que é uma ferramenta do servidor MCP. Observe. Quem é que gosta de comer pizza? Observe, vou consultar o banco de conhecimento para responder sua pergunta. E aí o agente vai usar justamente a ferramenta do nosso servidor MCP, que é ask_rag, para que ele possa obter a resposta. Vamos executar. E está aqui a resposta. Fábio Santos. Resposta correta. Legal, né, pessoal? Observe que foi uma demonstração bem simples. Mas eu poderia implementar casos de usos mais sofisticados. Por exemplo, eu poderia adicionar na base de conhecimento do servidor MCP soluções que eu desenvolvi para determinados problemas. Imagine que eu estou programando e eu me deparei com um problema, eu consegui
implementar uma solução para o problema. Então eu posso adicionar o problema e a solução correspondente no banco de conhecimento do servidor MCP, para que posteriormente, quando eu me deparar com um problema similar, eu possa simplesmente perguntar para o servidor MCP qual seria a solução para esse problema, e ele iria me responder tendo como base a solução que foi empregada no passado e que foi armazenada no banco de conhecimento. É como se fosse uma memória ou um assistente de desenvolvimento, né, que poderá me ajudar a relembrar soluções passadas. Deu para entender, pessoal? Ou seja, essa solução ela tem aí diversas aplicações. Arquitetura. Pessoal, essa figura ela apresenta uma visão geral da arquitetura. Nós temos o servidor MCP, que disponibiliza as duas ferramentas que vocês viram na demonstração. A ferramenta que permite adicionar conhecimento no servidor MCP, a ferramenta que permite submeter questões, obter respostas. Como já disse, esse servidor MCP ele implementa um RAG, tendo como base o Llama 4, que é disponibilizado por meio da plataforma em nuvem Grok. Vale ressaltar que o servidor MCP ele está hospedado em uma plataforma em nuvem de suporte à hospedagem de back-end, que é o Render. Daqui a pouco eu vou mostrar. E aqui do outro lado, a gente observa o curso IDE. E o curso IDE, por meio de um cliente MCP, por meio de um agente, torna-se possível que o usuário possa interagir com o servidor MCP. Beleza? É possível também nós desenvolvermos uma aplicação que ela, por meio de um cliente MCP, ela poderá viabilizar que o usuário também possa interagir com o servidor MCP. Eu estou gravando um vídeo onde eu ensino como desenvolver uma aplicação independente do curso IDE, que ela faz uso, né, do cliente MCP para viabilizar que o usuário possa interagir com o servidor MCP. Essa aplicação ela está ficando bem interessante, eu vou gravar um vídeo especialmente sobre ela para os membros prata do canal. E todo o código desse projeto também está disponível para os membros do canal. Ferramentas. Pessoal, as ferramentas que foram empregadas nesse projeto consistem no Grok Cloud. O Grok Cloud eu já usei essa plataforma em vários projetos. É uma plataforma em nuvem que disponibiliza modelos diversos por meio de uma API. E por meio da Grok Cloud vai ser possível nós usarmos o Llama 4. Como já disse, é um modelo lançado há pouco tempo, né, pela Meta. Também eu usei o GitHub. Eu criei um repositório no GitHub para o código do servidor MCP. E uma outra ferramenta é o Render, que é a plataforma de suporte à hospedagem de back-end. Então é no Render que nós iremos fazer o deploy, a implantação do servidor MCP via GitHub. Uma outra ferramenta é o Cursor. Cursor um IDE, né, de suporte ao desenvolvimento. Possui a IA integrada, o agente que vocês viram eu usando na demonstração. E para implementar um servidor MCP, eu usei o MCP Python SDK. Ok? Vamos dar uma olhada em cada uma dessas ferramentas. Vamos começar pela Grok Cloud.
Pessoal, essa aqui é a Grok Cloud. Observem que ela tem aqui um playground que viabiliza que um usuário ele possa interagir com os LLMs. É possível nós observarmos uma lista de LLMs disponíveis, incluindo o Llama 4. É possível também nós observarmos um exemplo de código que mostra como é possível integrar um determinado modelo, por exemplo, o Llama 4, em uma aplicação por meio da API da Grok Cloud. Ok? Para que seja possível usar a API é necessário obter uma chave, criar uma chave, certo? Que é a chave de acesso à API. Ok? Pessoal, o Render é uma outra ferramenta importante usada nesse projeto, como eu já disse. É uma plataforma em nuvem que fornece suporte à hospedagem do nosso servidor MCP de suporte a RAG. Beleza? Aqui é possível nós observarmos as informações de log, né, geradas durante a interação entre o cliente MCP com o servidor MCP. Beleza? Daqui a pouco eu vou retornar e eu vou ensinar como é possível nós configurarmos o render para que ele possa rodar o servidor MCP. Como nós podemos instalar o servidor MCP no render. Beleza, pessoal? Uma outra ferramenta importante, dispensar apresentações, é o GitHub. E eu precisei criar um repositório no GitHub para hospedar temporariamente o código do servidor MCP, para que seja possível, por meio do repositório MCP, fazer o deploy, ou seja, a implantação do código do servidor MCP no render. Essa implantação é via GitHub. Beleza, pessoal? Finalmente nós temos o MCP Python CDK, que é a ferramenta que fornece suporte à criação de um servidor MCP. Para instalar o MCP SDK Python, pode ser utilizado o gerenciador de pacote UV. Também pode ser usado o próprio pip, beleza? Então aqui a gente observa uma sequência de comandos que permite a instalação do MCP SDK por meio do UV ou por meio do pip. Vale lembrar que é interessante sempre criar um ambiente virtual para instalar as dependências, né? Beleza, pessoal? Na sequência a gente observa aqui um exemplo de código que implementa um simples servidor MCP. Ok? Beleza, essas são as principais ferramentas. Criação do servidor MCP. Pessoal, eu irei agora mostrar o código que implementa o servidor MCP usando o MCP Python SDK. Pessoal, eu criei um repositório no GitHub para armazenar o código do servidor MCP. Esse repositório ele estará disponível para os membros do canal. Ok, então vamos acessar aqui o diretório MCP Server e observem que tem aqui alguns arquivos, tem um diretório app. O arquivo requirements ele contém as bibliotecas necessárias para o servidor MCP, como o Grok, o Synthesis Transformers, o FES, -CPU, o MCP,
né? O Unicorn, o Beautiful Soap 4, o HTTPX, certo? Então o MCP é a dependência principal, né? Porque ela fornece suporte ao funcionamento do servidor MCP. O Grok é uma biblioteca importante porque ela fornece suporte à API do Grok, né, para que seja possível usar o Llama 4. O Synthesis Transform é uma biblioteca importante porque ela viabiliza que a gente possa fazer uso de um modelo para a geração dos embeddeds, né? O FES é o banco de dados, é o banco vetorial que vai ser utilizado. O HTTPX, suporte a requisições assíncronas. O Beautiful Soap, no caso, se o nosso servidor MCP for utilizar fonte de contextos externos obtidos a partir de páginas de sites e tudo mais. Vamos dar uma olhada agora aqui no diretório, aliás, antes no arquivo render. Esse arquivo render é um arquivo de configuração. Observem que ele tem alguns parâmetros, onde eu especifico qual é o tipo de serviço que vai ser usado no render, o nome do projeto, que é o MCP Server, a linguagem que vai ser utilizada, Python, o plano é um plano free, o comando que vai instalar as dependências e o comando que vai inicializar o nosso servidor MCP. Ok? Vamos dar uma olhada agora, finalmente, no código do nosso servidor MCP. Lembrando que esse servidor MCP ele implementa um RAG. Né? Então nós temos aqui as importações dos utilitários. Então está sendo importada a classe FastMCP, que fornece suporte à criação de um servidor MCP. Synthesis Transform, que oferece suporte à utilização de um modelo para embedded. FES, que fornece suporte à geração de um banco vetorial. NumPy, para trabalhar com vetores. HTTPX, para trabalhar com requisições HTTP assíncronas, sistemas operacional, OS, TAPE para lidar com listas. E aí observe, nessa primeira linha de código aqui, ó, já está sendo instanciado a classe FastMCP, passando aqui o nome do servidor MCP, que eu resolvi chamar de Grok Rag, e a referência do objeto vai ser guardada aqui na variável MCP. Então eu estou aqui praticamente inicializando, né, o servidor MCP. Depois, através do Synthesis Transform, da classe Synthesis Transform, especialmente do método construtor, eu estou especificando aqui qual é o modelo de suporte a um embedded que vai ser usado. Então é esse cara aqui que vai pegar os textos que devem ser adicionados no banco vetorial e transformar esses textos em embeddeds, em vetores, né, com uma dimensão de 374. Beleza? Uma vez feito essa transformação, os vetores correspondentes vão ser adicionados no FES. Beleza. Depois, observem aqui, ó, eu vou guardar nessa variável aqui, ó, grok, _API, _key, justamente a chave da API do Grok. A gente viu como é possível criar uma chave, né? Então, essa chave ela deverá ser obtida através desse comando aqui, né? Esse comando vai acessar uma variável de ambiente que a gente vai definir lá no render e onde a gente vai armazenar a chave da API do Grok. E aí essa chave vai ser obtida e vai ser guardada aqui nessa variável. Beleza. A outra variável, Grok _model, é onde a gente vai especificar qual é o LLM que vai ser usado. Observem que é o Llama 4, disponibilizado por meio da API, né, da Grok. Beleza. Ok. Depois eu explico essa função, eu vou vir para cá para as ferramentas. Então a primeira ferramenta, ó, é aquela que viabiliza que seja possível armazenar conhecimento na base de conhecimento, ou seja, armazenar textos transformados em vetores no banco vetorial.
né? Então observem que essa função ela recebe como entrada justamente um texto. Esse texto ele vai ser transformado em vetor, né? Usando o modelo de Embedded, Spot Embedded, e ele vai ser usado exatamente para viabilizar que seja possível que posteriormente o usuário ele possa obter uma resposta para uma questão, né, usando o contexto que foi adicionado, usando o conhecimento que foi adicionado no banco de conhecimento ou no banco vetorial, ok? Depois nós temos aqui a função ask_reg, que é justamente a função que fornece suporte à implementação da ferramenta que vai responder uma questão do usuário. Observem que essa função recebe justamente como entrada uma questão do usuário. Essa questão ela vai ser transformada também em vetor, e através do vetor correspondente vai ser possível recuperar do banco de conhecimento os vetores que provavelmente terão o contexto de onde será extraído a resposta para a questão do usuário. Certo? Observem aqui, com base no seguinte contexto, responda a pergunta. Né? Qual é o contexto? O contexto que vai ser recuperado, certo? Dos vetores armazenados na base de conhecimento, na base vetorial. Né? Então, toda vez que essa função ela é executada pelo usuário, essa base de conhecimento ela vai ser alimentada, ela vai ser povoada por conhecimento, certo? Que futuramente esse conhecimento vai ser usado pela ferramenta de suporte à geração de respostas, né? Beleza? Então é um código bem simples. Finalmente aqui no main a gente especifica qual é a camada de transporte que vai ser usada, que é o SSE. Vamos subir aqui um pouquinho para ver essa função aqui, ó, chat_if_grok. Essa função que permite que o usuário possa literalmente conversar, né, com o servidor MCP, né, que o cliente, melhor dizendo, que o cliente MCP ou que o agente de IA possa literalmente conversar com o servidor MCP. Né? Então, observem que a função chat_if_grok ela recebe aqui como entrada um prompt, certo? O payload dela tem uma definição de mensagem que especifica qual é o comportamento que o assistente especializado deverá ter, né? Certo? Observe, você é um assistente especializado em acesso a documentos e o prompt que carrega aí a solicitação do usuário. Então, essa mensagem, né, ela vai ser passada como um parâmetro de entrada para o cliente, né, que faz uso do Llama 4 para obter uma resposta, ok? Obter uma resposta para o usuário. Beleza, pessoal? Observem aqui, ó, que a função ela vai ser chamada exatamente aqui, ó. Beleza? Uma vez que o prompt vai ser definido, contendo a pergunta e o contexto, né? Então o prompt vai ser formado pela pergunta e o contexto recuperado do banco vetorial. Isso vai ser passado como entrada para a função, que é uma função auxiliar, né? chat_if_grok. E aí ela vai pegar esse prompt, vai passar para o Llama 4 e ele vai gerar uma resposta. Beleza? Vai ser essa resposta que vai ser retornada lá para o cliente MCP ou para o agente de IA do curso IDE. Deu para entender, pessoal? O próximo passo consiste em fazer, né, o deploy desse servidor MCP para o render. Pessoal,
Essa é a tela de login do render. Nós iremos fazer o login usando o GitHub, justamente para facilitar o deploy do servidor MCP por meio do repositório do servidor MCP do GitHub. Beleza. Observem que eu tenho aqui uma lista de APIs, de servidores MCP que estão rodando no render. Para que seja possível fazer o deploy do servidor MCP, basicamente o que vocês vão fazer é o seguinte, ó. Vamos clicar aqui no botão add new, depois help service, e aqui, ó, vai ser mostrada uma lista de repositórios do GitHub, né? Então observem aqui o primeiro, ó, MCP server reg grok, que é justamente esse repositório aqui, ó, que contém o nosso código, né, o código do servidor MCP. Beleza? Então basicamente o que vocês vão fazer é selecionar o repositório e fazer o deploy. Beleza? Um detalhe importante, eu não vou fazer isso agora porque eu já fiz o deploy, né? Mas é necessário configurar, ok? Eu vou mostrar para vocês, então, quando vocês selecionarem o repositório, na sequência vai ser exibido um formulário de configuração, que é exatamente esse formulário aqui, onde vai ser possível visualizar o nome do repositório MCP, que vocês não vão alterar. Aqui, ó, haverá algumas opções de serviço. Recomendo selecionar a opção Free, né? Free. Aqui, root director. Aqui vocês vão colocar o nome do diretório onde está contido o código do servidor MCP. No meu caso, ó, MCP-server, que é exatamente esse cara aqui, ó, MCP-server. Beleza. Uma outra configuração importante é aqui, ó, Start Command. Aqui vocês vão colocar o comando para inicializar o servidor MCP. Eu coloquei aqui, ó, python app/server.py, certo? E finalmente uma outra configuração importante é adicionar a variável de ambiente que vai guardar a chave da Grok API. Para isso, observem aqui, ó, a opção Environment, ó, Environment, variável de ambiente, certo? E aí aqui é possível a gente adicionar, ó, criar uma variável de ambiente. Eu criei aqui uma cuja o key, né, ou seja, o nome dela é Grok underline API, e eu colei aqui justamente, né, a chave que eu obtive por meio da opção API Case, né? Então eu criei aqui, né, é bem simples, né, basta criar aqui a chave, copiar a chave, certo? E colar a chave aqui, ó. Beleza? É somente isso, pessoal. Somente isso. E essa é a principal configuração. Na sequência começará o deploy do servidor MCP e vai ser possível visualizar o progresso, né, vamos dizer assim, do deploy do servidor MCP. Se ocorrer alguma falha, isso vai ser exibido, né? Vai ser mostrado exatamente aqui, ó. Vai ser mostrado exatamente por meio, né, do console. O console ele apresenta aqui informações de log, e através dessas informações de log é possível a gente ter uma visão mais detalhada do processo de deploy, do processo de inicialização do servidor MCP. Observe que no meu caso aqui ele está rodando, né, está ativo, né, tudo certinho, certo? Por aqui a gente consegue visualizar
as dependências sendo instaladas durante o deploy. É muito bom. Pessoal, eu irei agora ensinar como configurar o cursor IDE para que ele possa usar o nosso servidor MCP. Pessoal, para configurar o cursor IDE, visando a utilização do servidor MCP, é bem simples. O primeiro passo consiste em clicar aqui na engrenagem para ter acesso às configurações do cursor IDE. E aqui no menu, observem aqui a opção MCP. Basta clicar aqui na opção MCP e depois nesse botão aqui para adicionar um servidor MCP. Ao clicar, o que vocês vão fazer é o seguinte, ó. Vocês vão ter que adicionar exatamente esse trecho de código aqui, ó. Nesse trecho de código eu estou especificando qual é o nome do servidor de MCP que vai ser utilizado, qual é a camada de transporte, é a camada SSE, e a URL que está apontando para o servidor MCP lá no render, né? Que localiza o servidor MCP lá no render. Essa URL aqui, como é que faz para obter? Para obter é bem simples, vamos voltar lá para o render. Observem aqui que eu estou reinstalando o meu servidor MCP e, como eu falei para vocês, aqui nesse console a gente consegue visualizar, né, o andamento. Então, com relação à URL, observem aqui a URL. Ó. Basta, né, copiar essa URL, beleza, e colar aqui como eu fiz. Certo? Observe que eu tenho aqui vários servidores MCP, né, instalados. Ok? Então aqui eu tenho servidores MCP, né, uma lista de servidores MCP, formato JSON. Então aqui, esse aqui é o primeiro, né, esse aqui é o segundo. Isso aqui são servidores MCP que estão rodando na minha própria máquina. Aí tem esse aqui que é bem legal, que ele fornece suporte ao controle do navegador, ou seja, ele permite que um agente GA possa controlar o navegador. Isso aqui também é bem legal, da Eleven Labs, para geração de voz. E está aqui o nosso servidor MCP de suporte a REG, que está rodando lá no render. Beleza, pessoal? Basicamente é isso que vocês vão fazer, certo? Adicionar o trecho de código, lembrando de colocar aqui a URL correspondente ao deploy de vocês. Ó, aqui continua o processo de instalação. E aí, ao concluir, né, observe, o nosso servidor MCP ele ficará ativo. Observem aqui a luzinha verde indicando que ele está ativo, e que as ferramentas de suporte à adição de conhecimento e de suporte à execução de perguntas estão disponíveis. Está aqui o link do nosso servidor. E é isso, é só começar a interagir por meio do chat, né, usando um agente. Ok? Eu irei gravar, na verdade já estou gravando uma videoaula que eu irei postar para os membros do canal, ensinando como criar uma aplicação, né? Independente do cursor que ela utilizará o servidor MCP, né? Beleza, pessoal? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E se vocês gostaram, peço a gentileza aí, pessoal, que dê uma força pra gente aí, pra gente continuar compartilhando conhecimento com vocês, dando um like aí, compartilhando com seus colegas que são interessados por IA. É isso, um forte abraço.